aprendi coisas sobre cinema e falei, como é que eu posso usar essa coisa de cinema na fotomontagem? Porque se você parar para analisar, quando você está vendo um filme, é igual uma fotomontagem. É um quadrado ali com uma cena. Aquela cena ela é criada para te dar medo, raiva, enfim, qualquer tipo de emoção que o diretor queira te dar. Existem profissionais por trás, né? Eu já falei sobre isso, mas existem profissionais que é o diretor de fotografia, é um cara que eu aprendi, uma coisa que eu comecei a aprender sobre diretor de fotografia, como é que você ilumina uma cena, aonde você coloca cada personagem, onde é que você coloca a câmera, né? No caso da fotomontagem, a câmera é a posição que o personagem vai aparecer na imagem ali, né? Como se tivesse uma câmera, como se aquele quadrado fosse a minha câmera. Então eu vou distribuir os personagens ali daquela forma. Só que tem um motivo para isso, né? Como eu falei, dependendo da emoção que eu quero passar, eu vou colocar o personagem num lugar, no outro lugar, um personagem maior, outro menor. Tem outro profissional também que é o cenógrafo, é a pessoa que cria toda a cena, né? O cenário que está por trás. Então, se eu quero um prédio velho para criar uma determinada emoção, se eu quero um mar, se eu quero, sabe, dependendo da emoção que eu quero, eu vou criar um cenário que fortaleça aquela ideia que eu quero. O meu personagem também, ele vai ter roupas que vão condizer com a história que eu quero passar do meu personagem, o cabelo dele, o olhar dele, a postura dele. Então tem toda essa parte que você tem que entender. A postura do personagem, a posição do personagem. Geralmente você não tem só um personagem na cena, você pode ter um personagem, mas você vai ter o cenário por trás que, de alguma forma, vai criar um contexto com esse personagem para contar algum tipo de história. Então, às vezes eu tenho dois personagens, às vezes eu tenho um personagem e um objeto que vai criar uma história ali, ou um embate ou uma conexão entre eles para tentar dizer alguma coisa, enfim. Então isso demorou bastante tempo. Isso demorou bastante tempo para eu poder desenvolver tudo isso. E a pergunta que eu comecei a fazer, mais ou menos, né, com esse tempo aí, depois de 10 anos, foi como é que eu uso isso na fotomontagem? Porque eu entendi que fotomontagem não era só aprender a mexer em ferramenta. Tem gente que acha que, vou aprender Photoshop, aprendi fotomontagem. Não é, porque se você aprender Photoshop, você aprendeu a mexer na ferramenta Photoshop. O Photoshop é igual, por exemplo, um pintor de paredes e um pintor de quadro. Os dois usam pincel, certo? Os dois usam pigmento, que é a tinta, e os dois aplicam esse pigmento numa superfície. No caso, um aplica na parede, o outro aplica numa tela. Quer dizer, é bem parecido o que eles fazem, só que o cara que geralmente pinta uma parede, ele não pinta quadros. Pode ter pintor de quadros que realmente pinte parede, ou pintor que faça desenhos que possa pintar uma parede, mas na maioria das vezes, se você aprender uma coisa, não quer dizer que você aprendeu outra. É igual você aprender Photoshop. Então você sabe mexer no pincel, ou seja, você sabe mexer no Photoshop, mas você não se torna um artista de fotomontagem. Você tem que ter uma outra mentalidade, porque o artista de fotomontagem, ele vai contar histórias através da imagem dele. Ele vai falar alguma coisa através da imagem dele. Então você tem que entender como é que se fala alguma coisa. Antes de você falar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é como é que se chama a atenção. Você tem que chamar a atenção do público para poder ver a tua obra. Então você tem que saber como é que chama a atenção. Então não adianta você saber fotomontagem, isso aqui, mas se você não sabe chamar a atenção, que adianta? Né? Ninguém vai ver a sua fotomontagem se você não sabe chamar a atenção. Então tem que ter alguma coisa na sua imagem que de cara prenda a atenção da pessoa. Então você tem que saber fazer isso. Então isso é um processo que foi demorado para eu poder ter esse entendimento. E eu comecei naquela, falei, como é que eu uso isso na fotomontagem? Como é que eu trago isso para fotomontagem? E foi um processo que foi se desvendando. Então esse processo foi um processo que demorou aí uns 10 anos para eu começar a ter essa visão. Foi bem demorado. Só que, pô, se você pegar e estudar direitinho, em 2 meses você consegue desenvolver fotomontagens maravilhosas. Você, claro que você vai, demora um pouco mais, dependendo do tempo que você tenha para estudar, mas mais ou menos esse tempo, 2 meses, você consegue mapear tudo o que significa a fotomontagem e entender como é que você utiliza cada uma dessas coisas para criar essa narrativa. Eu sempre falo sobre isso, narrativa, porque para mim fotomontagem é narrativa, é uma história, é chamar alguém para a pessoa entrar na sua história, você vai guiando ela até um determinado momento da história que você quer e depois você deixa aberto. Essa que é a diferença entre o que eu aprendi no cinema e o que eu vejo na fotomontagem. O cinema, geralmente, ele te leva de um ponto ao outro. Então, o diretor, ele quer que você sinta raiva do personagem e que o personagem, no final, aconteça isso. Na fotomontagem, você não faz isso. Você leva a pessoa até um determinado ponto e depois você deixa aberto, porque a própria experiência da pessoa vai interagir com isso. Então, ela vai analisar, ela vai ver, sei lá, uma parede que tem um azulejo que vai lembrar a infância dela. Então, ela vai misturar aquela lembrança da infância com aquilo ali que você está querendo dizer, sabe? E aí aquilo cria um pensamento anterior da pessoa, uma coisa de infância, faz ela relembrar alguma coisa do passado dela. Então, essa interação com a imagem também é muito interessante de se fazer. Então, nas minhas artes, pelo menos, eu sempre faço assim, eu não tento fechar a minha arte a ponto da pessoa olhar assim e falar, não, isso é um sapato. Não, eu pego aquilo ali e levo numa direção onde ela se questiona, nossa, mas será que isso é um sapato? Mas
por que que esse sapato, sabe? Eu coloco 2 sapatos diferentes, crio uma história que vai fazer ela pensar, em relação àquele sapato. Não que ela olhou: "Ah, é um sapato", e acabou, porque olhou o sapato e acabou, não tem mais história, né. Então você pra mim precisa disso, de uma narrativa. E aí você deixar a pessoa usar a própria as coisas que ela mesmo sabe, que ela já conhece, isso faz ela ficar mais tempo ainda dentro da sua arte. Então, essa mentalidade que é legal você ter. Então você tá vendo como é que é diferente? Por exemplo, se eu fosse fazer um tutorial aqui mostrando para você só como fazer uma fotomontagem, já tinha acabado, você tinha aprendido uma coisa, olha quanta coisa você já aprendeu aqui. Só nesse espacinho de tempo, olha quanta coisa você já aprendeu que você precisava saber de fotomontagem. Eu garanto, se você aprendeu alguma coisa, deixa no comentário aí. E outra coisa que eu acho interessante você fazer também, não sei se você está acostumado a fazer isso ou não, mas quando você for ver os meus cursos, tenta usar aí, botar do lado, ou um bloco de papel com uma caneta, ou você pode usar também um celular, o telemóvel. A gente fala em Portugal aqui telemóvel, mas no Brasil é celular. Você pode pegar o celular, usar o bloco de notas, deixa o bloco de notas do celular aberto, ou deixa o gravador, né, para você gravar o áudio. E quando você escutar uma coisa interessante que te der uma ideia, um start, você dá uma pausa no vídeo aí e vai, grava e escreve ali. Que é legal fazer isso. Às vezes a gente pensa numa coisa na hora que tá vendo um vídeo, né? Fala, nossa, fazer tal coisa, pô, me deu uma dica aqui agora, legal. Só que aí você acaba o vídeo, você acaba esquecendo, né, da ideia. Fala, nossa, tinha uma ideia, esqueci o que que era. Então anota isso, pega aí teu telemóvel ou um bloco de notas com uma caneta e anota, vai dar uma pausa no vídeo e anota a ideia que você teve ali em relação a isso. É muito legal você estudar fazendo isso. Essas pequenas anotações, isso ajuda bastante você a fixar as ideias e ir para um nível superior, a ter um pensamento a mais dentro da fotomontagem.